Graça e paz, meus amados. Vamos começar mais um estudo hoje, ao vivo, estudo sobre as igrejas apocalípticas, as igrejas do Apocalipse. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos estar falando sobre essa igreja que tem muito a nos ensinar, tem muita coisa que nós podemos aprender com a história dessa igreja para os dias de hoje, né? Esses estudos sobre as igrejas do Apocalipse têm nos feito refletir, né? No histórico dessas igrejas, na contextualização dos dias de hoje. Quando a gente está fazendo esses estudos, a gente fala, meu Deus, como que Jesus precisa preparar a sua noiva, como nós, como igreja, precisamos lavar as nossas vestes, nos cuidar, nos preparar para a vinda do noivo, porque está próximo, né? Muito próximo a vinda do noivo, buscar a sua noiva. E é tão interessante que as evidências estão aí, né? Covid, terremoto, tsunami, praga de gafanhotos, tempestades de areia. E quais mais evidências nós precisamos para podermos enxergar que chegou o tempo da igreja se posicionar, né? E quando eu falo igreja, estou falando de nós, né? Estou falando dessa igreja individual, né? Que nós somos a verdadeira igreja de Jesus Cristo e nós precisamos nos posicionar. E como coinonia, como igreja, precisamos nos voltar para a essência, precisamos nos voltar para a palavra de Deus, para os ensinamentos, pois esses dias têm sido dias de grandes reflexões, têm sido dias de grandes aprendizados, para nós entendermos que não temos como viver mais um cristianismo artificial, não tem mais como a gente viver um cristianismo que não seja a essência, né? Esse cristianismo de subjetividade acabou, né? Acabou. Eu creio que chegou um momento em que Deus nos colocou em posicionamento, né? Está nos levando a esse posicionamento, porque a igreja, diante da realidade que nós vamos enfrentar, e já estamos enfrentando, na verdade, se não for uma igreja posicionada, uma igreja que não estiver na essência da palavra, com cristãos genuínos, cristãos transformados e convictos da sua salvação e do Jesus que serve, olha, não vão chegar a receber o seu galardão. Mas a Bíblia, né, a palavra de Deus tem nos ensinado todos os dias. Deus tem usado os seus profetas, né, direcionados pelo Espírito Santo, para nos trazer palavras que nos acordem espiritualmente. Essa manhã eu vou estar falando sobre a igreja de Sardes, né? Está em Apocalipse, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6, a carta à igreja de Sardes. Eu vou ler, você acompanha aí comigo e nós vamos estar discorrendo sobre essa igreja, para vocês verem a realidade da igreja de Cristo Jesus. Logo, não generalizando, estou falando de todas as igrejas, estou falando de igrejas, né, dentro de um contexto bíblico. Vejamos na Bíblia. Diz assim, Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas.
Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andaram de branco junto comigo, pois são dignas, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Pois bem, em todas essas cartas, ela começa falando sobre o anjo da igreja. E aí, como nós aprendemos desde o primeiro estudo, é uma carta direcionada para o anjo, para aquele que direciona, conduz, ensina, pastoreia, cuida, porque a palavra ali pode ser um pastor, um presbítero, um coordenador, né? Um presbítero que conduz, né? a igreja. É aquele que tem essa responsabilidade de conduzir a igreja de Jesus segundo o que a palavra direciona e aquilo que o Espírito Santo vai lhe conduzindo no dia a dia. A igreja de Sardes, não há um grande histórico sobre essa cidade. O que tem de histórico dela é que era uma cidade que tinha alguns rios, e esses rios eram extremamente ricos em ouro. Então, naquela cidade havia muita extração de minérios. Dos rios eram extraídos o ouro, como também haviam outras extrações, tais como de pratas, pedra preciosa. Era uma cidade em que haviam muitos imigrantes, vinham muitas pessoas para ela, porque além dos minérios, né, além das extrações de ouro, prata, né, pedras preciosas, também nessa cidade se fabricava roupas e tapetes. Tapetes estes que predominam naquela região até o dia de hoje. Alguns ainda artesãos ainda continuam produzindo tapetes extraordinários, valiosíssimos pela matéria e pelo trabalho artesanal que existe por ali, né? Porém, essa cidade havia esse misticismo muito grande de pessoas, e cada pessoa chegava e levava o seu Deus. Então havia uma idolatria muito grande. Era uma cidade de muita corrupção nos negócios, devido ao ouro, à prata, às pedras preciosas. Como havia um comércio muito forte, corria muito dinheiro, então automaticamente era uma cidade que tinha também um número de corrupção muito grande. Era uma cidade que ela se fortificou. Era uma cidade que era praticamente intransponível. Era uma cidade muito forte, uma cidade que impedia qualquer outro tipo de que seus inimigos pudessem destruí-la, mas Alexandre o Grande, por volta de 334 a.C., ele destrói essa cidade, toma essa cidade e termina governando essa cidade por um tempo. Porém, quando essa carta é direcionada a Sardes, a gente observa aqui que os princípios, né, são os mesmos das outras igrejas. Jesus falando com ela, buscando essa igreja para entrar no alinhamento com ele, e a palavra que nós vamos ver e entender é que a palavra arrepende-te. Meu Deus, como essa palavra aparece em todas as igrejas. Arrepende-te. E como eu
ensinei da última vez, a palavra arrependimento, que é mudança de posição, mudança de direção, também ela tem um contexto de oportunidade. É uma chance, é a oportunidade que Deus dá para que a igreja realmente mude a sua visão, que ela mude o seu caminhar e se volte verdadeiramente para o noivo, para a cabeça que é Jesus, para aquele que é Senhor e conduz a igreja. Pois bem, no versículo 1, nós vamos nos deparar com a seguinte analogia ou expressão de Jesus, que diz assim, aquele que, essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Nós aqui podemos ver a figura, tipificando Jesus na sua onisciência, no seu governo, no seu poder, demonstrando que tudo está nas suas mãos, tudo está no seu controle, no seu governo. Aqui a gente vê que desde a primeira carta, a carta à igreja de Éfeso, a gente observa que em todas elas mostra primeiramente Jesus como a cabeça da igreja e com o governo da igreja nas mãos, Essa onisciência de Jesus sobre a igreja. Então, nada acontece em uma igreja ou na igreja que Deus não tenha o controle, que Jesus, na sua onisciência, na sua onipresença, ele não tem o controle espiritual dessa igreja. Agora, obviamente, quem obedece esse governo somos nós que somos essa igreja viva hoje sobre a face da terra. Porque quando fala também aqui no versículo 1 sobre o número 7, está falando sobre um número de perfeição, está falando de um número de plenitude, é um número que completa, é um número de perfeição. Aqui a gente observa que aquele que é perfeito, aquele que é puro, digno, está aí, é o Senhor dessa igreja, deste lugar tão perfeito. No versículo 2, então, começa o alerta de Jesus para essa igreja. A primeira palavra diz assim, ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. É interessante porque em todo tempo a igreja precisa ser vigilante. A igreja não pode dormir. A igreja ela não pode, porque nós vamos ver na carta seguinte, nem morna nem fria, tem que ter um posicionamento, E aqui fala para vigiar. Vigiar quem? Vigiar em todos os contextos espirituais, sociais, culturais e da vivência dessa igreja. Porque às vezes nós temos a tendência de nos acomodar. Parece que nós ficamos completos espiritualmente e achamos que não devemos dia a dia, como igreja, buscar a Deus. O que seria isso? Implicaria a uma igreja que não ora, a uma igreja que não intercede, a uma igreja que não tem comunhão, a uma igreja que não tem relacionamento com Deus, e isso hoje é uma grande carência. E não estou me referindo apenas a esse tempo de pandemia, mas bem antes, as igrejas, não estou generalizando, mas as igrejas deixaram de orar. Os homens de oração, as mulheres de oração, os intercessores, aqueles que têm um chamado, aqueles que foram convocados para orar, pararam, deixaram de exercer a oração. E logo isso é culpa também do pastor da igreja por não arrastar esse ministério, por não fortalecer o ministério. Como diz aqui no versículo 2, fortaleça aqueles que também estão para morrer. Aqui usa a palavra os restantes, o resto de pessoas que estão para morrer. Por quê? Porque a tendência é esse esmorecimento. E aqui está falando da vida espiritual.
né, da vida espiritual, que são aquelas pessoas que terminaram vivendo apenas de uma espiritualidade aparente, vivendo de uma vida espiritual apenas de fachada. Permita-me usar uma linguagem comum essa manhã, mais simples. Por quê? Porque aqueles irmãos pareciam estar vivos, mas eles precisavam agora ser ressuscitados espiritualmente. Por quê? Porque estavam como mortos. Eles tinham uma características, eles mantinham um patamar de avivamento, eles tinham aparências, mas eles não tinham vida. E quando se fala da vida, está falando para ressuscitar a vida espiritual do primeiro amor. Lembra da primeira carta? Do primeiro amor, aquela vida espiritual em que eu, né, e talvez muitos, amava orar, ler a palavra de Deus, adorar, ir para a igreja e querer estar ali com a vida perfeita na presença de Deus, e foi esmorecendo. As coisas foram tirando a visão espiritual, nós fomos sendo roubados na mente, e quando menos esperamos, passamos a ver a igreja como terceira opção. Deus ficou em outro plano e nós começamos a viver uma vida tipo assim, deixa viver, né? Vamos viver a vida conforme dá, amanhã cuida de si mesmo, e pegamos alguns contextos bíblicos para desculpa nossa, né? Porque às vezes nós nos tornamos mestres, até usamos a Bíblia para dar desculpas para nossas falhas, e nós não assumimos. E com isso, dentro da igreja, tem muitos mortos-vivos, né? Ou vivos mortos, porque vivem de uma espiritualidade de aparência. Por quê? Porque às vezes você toca, prega, canta, participa apenas como a religiosidade, como aparência. E às vezes até a gente erga as mãos, pula, ora em língua, sapateia, né? Apenas para alimentar aquele momento, aquele egocentrismo de espiritualidade, mas os nossos frutos não são dignos, os nossos frutos não testemunham. E às vezes até as obras que nós fazemos para a igreja são obras mortas, como nós vimos na igreja de Esmirna. São obras mortas. O que nós fazemos por fazer, né? Por quê? Porque há uma frieza espiritual que domina hoje as pessoas. E aí, o que acontecia na igreja de Sardes? Cada um cuidava da sua reputação espiritual. Olha que coisa maligna, né? Cuidar de reputação espiritual para mostrar, para ter uma aparência dentro da igreja que estava perfeita. Olha que isso não é novo, hein? Isso já vem de muito tempo. As pessoas querendo mostrar que são mais santos, que são mais perfeitos, que oram mais, que cantam mais, que pregam mais, tudo de aparência. Mas quando na verdade você vai olhar, são pessoas zumbis espirituais. Aí sou eu que estou colocando essa palavra, entendeu? Só vive de aparência, mas estão mortos, não tem essência, não tem vida, não tem obras, né? E o grande problema ali era que existiam muitas pessoas que queriam ser boas, mas elas não cuidavam de ninguém. Elas eram como aqueles que batem nas costas. Oi, tudo bem? Como é que você vai? Eu te amo, um beijinho. E beijinho, tchau, tchau, entendeu? Que é muito fácil. Até hoje, nas igrejas, acontece isso. As pessoas vivem de aparência, mas quando você chega perto, quando você realmente precisa dela, ela vira as costas. Por quê? Porque ela quer cuidar da aparência. Como diz o pastor Azevedo, gosta muito de sair na foto, né? Então, na igreja de Sardes, já tinha esse tipo de pessoas que gostam de sair na foto, de se promover à custa de uma situação ou de alguém dentro da igreja. Mas aí vem o alerta de Deus.
para que não vivesse de aparência, né? Porque não tem achado íntegras as tuas obras na presença de Deus. Está aqui na Bíblia. Por quê? Porque as obras sem integridade é fazer por fazer. Ontem eu coloquei uma frase da seguinte forma: quando eu podia fazer, não fiz. Agora que não posso, não consigo fazer. E aí a gente olha para a igreja, se a igreja, ao voltar, não retomar a sua essência e cada um de nós não tivermos uma consciência que nós estamos fazendo para Deus, para o reino de Deus e para a igreja que é a noiva de Cristo, simplesmente nós vamos morrer espiritualmente, como está aqui escrito. Então precisamos ressuscitar aqueles que estão para morrer, porque não adianta eu saber tanto, não adianta eu pregar bem, não adianta eu querer explanar um assunto desse, mas quando as pessoas me procurarem, eu não ter para lhe ajudar, para lhe ensinar e não estar pronto a estender as mãos para essas pessoas que vão precisar. Porque não existe ninguém melhor no reino de Deus dentro de uma igreja, mas tem aqueles que às vezes não estão bem, tem aqueles que precisam de ajuda e nós precisamos estar prontos para isso. Nós fomos chamados por Cristo para estender as mãos para os mais fracos, digo, aqueles que precisam, né? Então nós precisamos entender isso, porque as muitas argumentações não quer dizer que você é sábio. As muitas argumentações não quer dizer que você é perfeito. Então aqui está dizendo que você precisa se manter. E aqueles, olha só, aqueles que façam com integridade. Por quê? Porque muitas vezes nós temos medo de sermos transparentes. E aqui a coisa pega. Por quê? Porque tem muita gente que fala que tem a identidade de Cristo, que se parece com Cristo, nós temos que viver na essência do Espírito. Mas me diga uma coisa, quem que tem esse perfil e ainda continua agindo de forma insubmissa, de forma rebelde, de forma contraditória, de forma a se rebelar contra os princípios da palavra, contra o anjo da igreja e contra a diretriz da igreja? Então é mentira. Então eu vivo de obras mortas. Eu vivo de aparência, como está aqui. As minhas obras não são íntegras, porque desde o princípio, que nós vimos desde o primeiro estudo, Deus, que é Deus Todo-Poderoso, e Jesus, o Senhor da igreja, respeita as autoridades da igreja. Eu gosto de ler essas cartas e falar uma coisa: por que Jesus não foi ele mesmo falar com a igreja? Porque Deus respeita autoridades delegadas. Vocês se lembram quando Deus falava lá no deserto com Moisés? Arão transferia. Deus não falava com Arão, falava com Moisés. Arão ouvia Moisés e transmitia para o povo de tudo aquilo que Deus falava. Princípios nunca mudam. Mudam a cultura e o momento, mas a palavra de Deus continua a mesma. E aqui a gente observa nessa igreja muitas coisas. Por quê? Porque quando nós somos transparentes, queridos, olha só o que eu vou ensinar sobre isso. Quando nós somos transparentes e assumimos que somos cristãos sujeitos a falhas, olhe bem, sujeitos a falhas, porque não existe super-homens, nós somos tentados, e essa tentação não estou levando no âmbito sexual, não estou levando no âmbito de roubo, no âmbito de homicídio, mas somos tentados na mente, né? Porque às vezes nós temos ódio, nós temos raiva, nós rejeitamos pessoas, nós rejeitamos a nossa autoridade, nós rejeitamos quem verdadeiramente nos amam. E qual é a diferença de um pecado para o outro? Não existe diferença, tanto faz pecadão como pecadinho, tudo é igual. As consequências que são diferentes. Então, quando você vê uma pessoa que ela vive de aparência, ela vive de um cristianismo de fachada, ela é uma pessoa que está sempre vivendo em decepção, desarranjos, frustrações,
contradições, contendas e divisões. São pessoas que pode olhar, escuta o que eu vou falar aqui essa manhã, grava no teu coração, pode olhar que esse tipo de pessoa, problemas só acontecem com ela, estou falando do âmbito de igreja, pode olhar, tudo quanto é problema na igreja que ela está envolvida, se é divisão, se é contradição, se é heresia, se é ideologia, ela está envolvida, por quê? Porque ela torna-se o centro de problemas dentro da igreja. Agora você olha uma pessoa transparente, uma pessoa de vestes limpas, nós vamos ver, é uma pessoa que ela é participativa, ela gera frutos, ela faz parte da igreja e você não vê contendas da parte dela. Você vê que ela sempre está na mesma posição, você vê que ela tem um equilíbrio, você não vê ela um dia adorando, outro dia reclamando, murmurando e criticando a igreja, não, você vai ver sempre essa pessoa em posicionamento diante de Jesus, em posicionamento diante da igreja, e isso não importa se é um membro, se é um pastor, se é um líder. Por quê? Porque quem é transparente não tem do que se esconder, não precisa ter vergonha, anda de cabeça erguida, olha nos olhos, sem ter o que esconder de ninguém. Até porque de Deus ninguém esconde nada, não é verdade? Agora olha só. Esses mesmos textos, ele mostra 3 tipos de pessoas. Primeiro são os mortos. São aqueles que aparentam, vivem de aparência, de espiritualidade, de santidade, quando na verdade não tem vida com Deus, não ora, não lê, os seus frutos não provam de quem é, porque a Bíblia diz, pelos vossos frutos os conhecereis. E tem muitas pessoas mortas dentro da igreja. Segundo, são os que estão prestes a morrer. São aqueles que vivem sufocadas e querem impor legalismo, querem impor dogmas, paradigmas, querem impor para as pessoas uma vida que ele mesmo não tem. E aí eu fui olhar um exemplo muito interessante. Quando acaba o oxigênio da água, o que o peixe faz? Ele vem na superfície da água e fica tentando respirar de todo jeito. No que tiver, ele se agarra. É assim também numa enchente, quando um animal está morrendo afogado, ele vai se agarrar em qualquer ramo, em qualquer galho, qualquer coisa, para se segurar, sem importar se ele vai levar para o fundo, né, outra pessoa ou aquela situação. E aí também posso usar outro exemplo do afogamento. É um perigo salvar quem está se afogando, quem não tem experiência. E aí eu quero que você pegue no teu espírito, irmão e irmã, que é o seguinte: uma pessoa quando está se afogando e a pessoa que vai salvar não tem experiência, morre junto. Porque aquela pessoa, ela vai se agarrar em você de tal maneira, porque ela está prestes a morrer, e eu estou falando no sentido espiritual também, principalmente usando analogia para o lado espiritual. Entenda bem. Então, ela está morrendo, ela não tem mais socorro, o que ela faz? Ela sai atacando tudo que tiver jeito, e quem tiver perto, ela vai trazer para o fundo também. Porque na sua forma de querer sobreviver, no lugar dela buscar a ajuda, no lugar dela buscar o pastor da igreja, no lugar de buscar alguém líder de caráter, de idoneidade, homens e mulheres que realmente são firmes, terminam se agarrando em pessoas que vivem dessa aparência, como está mostrando aqui, e aí morrem todos, né, espiritualmente falando. E depois vem o terceiro, que são os que vigiam. Quem são os que vigiam? É como diz o texto, tem aqueles, né, que está lá, e são aqueles que não se deixaram levar pelo engano. São aqueles que sabiam do que estavam fazendo e eram vigilantes. Se eram vigilantes espiritualmente, então todo mundo conhece. É aquele que vive em integridade. São aqueles que verdadeiramente vivem avivamento. E aí vem outro ensino profundo. Por quê? As pessoas têm uma ideia que avivamento
é pular, orar em língua, sapatear e fazer todas aquelas coisas. Entendam, tudo isso é consequência do avivamento aqui dentro. Mas o verdadeiro avivamento é quando estamos vivos em Cristo. É quando Cristo vive em nós. E dentro de nós flui a alegria de viver, de fazer, de adorar, de exaltar. E fazemos isso de uma forma espontânea, com vida. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo veio para vivificar. Aleluia! Vivificar. É para trazer ressuscitamento, ressuscitar o que estava morto. Aquele que estava perdido voltou à vida, o que estava morto voltou a viver. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, a igreja precisa entender isso. Não podemos mais andar como meninos, temos que ter essa maturidade e viver esse avivamento. E o verdadeiro avivamento é aquilo que transforma a vida. Lembre-se de uma coisa: avivamento que não transforma vidas, avivamento que não salva vidas, não é avivamento, é simplesmente balela, é simplesmente um verseiro, gritos, musicalidade, mas não tem essência de Deus na sua vida. A outra coisa interessante, então vem o versículo 3, e aí vai ficar mais pesado ainda. Vai dizer assim, ó: lembra-te, pois, do que tem recebido e guardaste. O que isso aqui vai implicar? Nós temos algo que recebemos de Deus. No versículo 3, aquela igreja de Sardes estava olhando para trás. Aquela igreja estava olhando para os bens que possuía. E ela é alertada a olhar mais para os seres humanos, olhar para a vida espiritual, para o futuro, que aí era a vinda do próprio Jesus, que ele vai dizer: eu vou aparecer como ladrão. E o sentido aqui de analogia, de ensinamento, porque o ladrão não marca dia, não marca hora quando ele vem. Assim é o Filho do Homem, assim é o Filho de Deus. Ele não vai marcar o dia: olha, igreja, no dia X eu estou chegando buscar você. Não, quem tem que vigiar, quem tem que lembrar desses detalhes somos nós. Nós que temos que tomar cuidado da nossa vida espiritual. Por quê? Porque Deus não deixou de alertar. Todo dia a palavra de Deus e o Espírito Santo e os profetas, que são as três formas de Deus falar conosco, continuam nos alertando. E hoje, se alguém disser que Deus não falou, é mentira. Eu provo isso, porque hoje, querido, a palavra de Deus está patente diante dos nossos olhos. Há homens de Deus ainda que pregam a verdade do Evangelho nas igrejas. Há o Espírito Santo que habita em nós e que acorda a igreja. Como diz lá em Efésios, no capítulo 5, né? No capítulo 5 vai ser: acorda tu que dormes. Então todo dia nós somos alertados, mas isso depende de nós. Guarda o que tu tens. O que nós temos? A esperança da salvação, a certeza de Jesus em nossas vidas. A Bíblia fala que Jesus foi lá e preparou as nossas moradas. Não está falando de casa feita de tijolo e de cimento. Está falando do nosso lugar. E nós vamos ver aqui o nosso nome escrito no livro da vida. Então nós temos que guardar o que temos. Eu não vou entrar em detalhes ser salvo, se perde a salvação ou não perde. Eu só sei dizer que aquele que persevera até o fim será salvo. E quem tem a sua salvação, que cuide, que vigie, porque o tempo está próximo e está se apertando. E tem muitas pessoas que estão apenas vivendo um cristianismo de aparência. Acha que pode servir a Deus e servir ao mundo. Acha que pode andar como cristão só na igreja e não ser cristão dentro de casa, não ser cristão com seus pastores, com seus líderes, com aqueles que precisam. Então, é hora de vigiar. Veja só, aí vem outra palavra daquilo que eu falei no início: arrepende-te, porque eu virei a ti como ladrão. A igreja, olha só,
Quando eu falo igreja, querido, eu estou falando um todo, eu estou falando também individualmente, estou falando num contexto, não é numa questão pessoal, é a igreja. Precisamos nos arrepender, e arrependimento é uma questão de consciência. Eita, aqui vai mexer um pouco. Por quê? Porque tem gente que olha e diz assim: oh Deus, eu me arrependo. Ei, arrependimento é uma questão de consciência, é uma questão de inteligência, é uma questão de cair em si, de reconhecimento, de mergulhar dentro de nós mesmos e ver no que estamos errados, o que estamos praticando, porque Deus, Ele nos ensina, a palavra nos ensina, e a palavra é arrependimento, e arrependimento não é uma questão de consciência, é uma questão de alma, é de dentro para fora. E quando a gente fala arrepender, querido, é mudar a vida e não voltar a praticar o mesmo. Porque esse arrependimento é muito profundo. A gente fica aqui horas falando e o tempo não permite. Mas tem muitas pessoas que falam: eu me arrependi de ter feito isso. Amanhã se arrepende de novo, amanhã se arrepende de novo, amanhã se arrepende de novo. Pelo amor de Deus. Então nunca se arrependeu. Eu não estou falando que você não pode ficar doente, que você não pode ter problema. Eu não estou falando que a gente não pode cometer um erro. Pode ser um pecado interno, um pecado da mente, um pecado pessoal que nos arrependemos com Deus. Pode ser um pecado porque nós praticamos com outra pessoa, prejudicamos, falamos mal, adulteramos. Enfim, o arrependimento é de dentro para fora, é uma questão de consciência. Lembra lá de Lucas capítulo 15, do filho pródigo? Ele caiu em si. O que ele caiu em si? Ele conhecia a verdade, ele conhecia Deus, tanto é que ele vai se referir a isso. Os textos de Lucas 15 nos mostram. Mas ele entrou numa consciência. Peraí, eu estou igual porco, querendo comer comida de porco. Peraí, isso não é para mim. Então se arrependeu e voltou para a casa do pai. Arrependimento é isso, é quando eu entendo no meu interior, no meu ser, eu entendo que eu preciso de uma mudança de vida. E isso é questão de consciência, entendeu? O Espírito Santo me convence, mas a posição, a atitude é minha, porque tem muitas pessoas, como está aqui na igreja de Sardes, mostrando, que vive essa aparência, mas nunca se arrependeu, continua com o coração cheio de mágoa, de ressentimento, e vive até, esse dia um pastor falou, a gente até cumprimenta, até abraça, um beijinho, mas pura falsidade, pura mentira, vivemos de aparência. Veja só ainda o que diz esses textos nos ensinando. Quando a igreja se arrepende dos seus pecados, ela desperta espiritualmente, né? Por quê? Porque acontece o seguinte: de modo algum eu virei a ti, se não houver arrependimento, se não houver mudança. Como que Deus vai estar no meio de uma igreja? Vou até molhar minhas palavras agora. Como Deus, como o Espírito Santo pode estar envolvido no meio de uma igreja em que a própria igreja não tem posicionamento? Aonde dentro da igreja há contendas, aonde há disputa, aonde dentro da igreja tem pessoas que querem ser mais do que a outra. Como que Deus vai conduzir uma igreja que as pessoas são concorrentes, são competitivos, disputam lugares? Como que Deus vai se mover numa igreja aonde uns querem o pastor X, o outro quer o pastor Y, o outro quer o pastor H, uns são de Apolo, outros são de Paulo? Não, tem que haver uma unidade, a gente precisa se arrepender e reconhecer que o único senhorio da igreja é Jesus, que a única regra de fé e prática é a Bíblia, é a palavra, e que Deus vai levantar homens e mulheres para conduzir essa igreja segundo a vontade dele, da forma dele, como eu ensinei da outra vez. Deus dá pastores segundo o seu coração, o coração dele, não é o coração das ovelhas, é o coração dele. Ele sabe o tipo de pastor e de liderança que a igreja precisa. Olha a dimensão. Então,
Deus sabe como é a minha, a sua, a nossa igreja. Então ele vai dar liderança, pastoreio, conforme que a igreja precisa, conforme a igreja necessita. Não é como o povo precisa, porque se for como o povo precisa, nós vamos fazer como lá em 1 Crônicas, que as pessoas vão escolher o rei que eles querem. E aí Deus vai escolher outro rei. O povo escolheu Saul, mas Deus escolheu Davi. E Davi veio com justiça, Davi veio com integridade, Davi ele veio trazer para aquele povo o que realmente Deus queria. Então hoje, a gente observa nesse estudo que lá na igreja de Sardes, Deus mandou uma carta, né, direcionada a colocar aquela igreja em posicionamento. E nos dias de hoje, a igreja precisa estar nesse posicionamento, porque os dias estão muito próximos e não demora. Tá? Vamos lá. Aí, em Efésios capítulo 5, versículo 14, diz assim: pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Levanta-te dentre os mortos. Olha, deixa eu te dar uma palavra essa manhã. Tem morto que não vai ressuscitar. Entenda bem. Jesus é Senhor para ressuscitar todos aqueles que querem. Eu sei que você pensou lá em Lázaro, que já tinha morrido há 4 dias, mas havia um propósito. Tem muita gente que até hoje não entendeu o propósito de Deus para a sua vida. Estão na igreja, mas como mortos. E aqui estou falando da igreja, que tem pessoas que não estão mortas. E tem muitas pessoas que ficam nessa questão. Então acorda tu que dormes, desperta, levanta-te entre os mortos, levanta, ergue a tua cabeça. Isso implica na nossa família, em qualquer área. Eu não posso andar com morto, eu tenho que andar com vivo. E a Bíblia diz que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Forte. Eu sabia que isso ia mexer. Então Cristo te iluminará, porque Deus ilumina vivos. Os mortos já delegou, já está lá. Quem morreu com Cristo está com Cristo, quem não morreu aí é outra questão que não é o estudo desta manhã. Pois bem, no versículo 4 diz assim: tem os que não se contaminaram ou não contaminaram as suas vestiduras. Como é bom, né, saber que Deus preserva aqueles que são fiéis, aqueles que são íntegros, aqueles que vivem nos seus planos. Como é bom saber que tem cristãos que não sujam as suas roupas com o pecado, com as mentiras do mundo, não são corruptos, como nós iniciamos falando e mostra aqui na história de Sardes, que vive de corrupção, que vive de imoralidade, né? Mas que tem uma vida espiritual firme, que vive a verdadeira palavra de Deus, aqueles que não negociam a unção, que não negociam princípios. Como eu amo falar isso, porque princípios não se vendem, princípios não se negociam, né? São pessoas dentro da igreja que moldaram a sua vida em Cristo, através da palavra, ensinada pelo Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo, para ter a identidade de Cristo, o selo de Cristo, o selo do Espírito Santo na sua vida. E esses são aqueles que vão permanecer até o fim. Nós vamos ver aqueles que realmente, né, são aqueles que vão ser os vencedores. Nós vamos ver no texto seguinte, são aqueles que vão permanecer. Por quê? Porque aqui vai falar no versículo 5, ao vencedor, na minha tradução diz assim, o vencedor será vestido de vestiduras brancas, ou seja, aquele que vencer tem um incentivo, ele sabe a confiança, a esperança que tem na sua vida, e ele torna-se perseverante, e esses terão vestiduras limpas, vestiduras perfeitas sobre sua vida. Que implica isso? Vida de caráter, vida de santidade, vida transformada, que anda limpo, de cabeça erguida, de não ter do que se acusar, não tem do que se envergonhar na presença de Jesus. E esses, então, vai dizer, não terão seus nomes apagados. Por quê? Porque Jesus, querido, ele é irretratável naquilo que faz.
A Bíblia fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa. E se Cristo deu a palavra para nós, nós vivemos nele, nosso nome não será tirado do livro da vida. Por quê? Porque em João 6,36 é assim, ó, todo aquele que o Pai me dá, olha o que Jesus diz, todo aquele que o Pai me dá, e esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Então Jesus não vai abandonar a igreja, não vai abandonar seus filhos, principalmente aqueles que vão a ele. Porque ele não vai tirar seu nome do livro da vida, porque Jesus é perfeito e o que ele faz é perfeito. E nós somos salvos nele, por ele e para a glória dele. E sem ele não iremos ao céu, não iremos ao Pai, como diz lá em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, esse vencedor, ele sabe para onde está indo, ele sabe o Deus que ele serve. Por quê? Porque ainda nesse texto diz assim, porque aquele que me confessar eu confessarei diante do Pai e dos anjos. Esse Jesus é o próprio Jesus que vai testemunhar diante do Pai aqueles que confessou ele aqui na terra, né? E aí a gente lembra de Mateus capítulo 10, eu vou até ler, nós já estamos indo para o final do estudo, né? Mas no capítulo 10 de Mateus, no versículo 32, diz assim, ó, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, amado, não podemos negar a Jesus, negar a nossa fé, negar os nossos princípios, negar a quem servimos. Por quê? Porque é Jesus o próprio testemunha de nossas vidas. E aí, o texto que falando sobre a igreja de Sardes vai terminar com o mesmo alerta de todas as cartas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que coisa impressionante. Quem tem ouvidos, ouça. Isso volta a mostrar que precisamos estar atentos a quem realmente cuida de nós, a quem nos ensina de verdade. Querido, eu quero ser muito transparente nessa palavra. Por quê? Porque existem muitos que falam, mas poucos que ensinam com verdade. Como disse aqui no estudo, há muitas argumentações, poucos frutos, pouca vida, pouca essência. Então nós temos que vigiar. Olhe para o líder da tua igreja. Olha se ele vive de essência da palavra de Deus, se o que ele ensina é a verdade de Deus. Veja se a palavra pregada é essência, então ouça. Se não, coloque à prova e retenha o que é bom. Por quê? Porque hoje eu não estou generalizando, né? Eu não posso julgar. A Bíblia fala que são os frutos que falam. Mas dá uma olhada nos homens de Deus. Eu poderia citar um monte de homens de Deus que verdadeiramente são íntegros e pregam a verdade do Evangelho dirigido pelo Espírito Santo, que tem a sua vida, que tem a sua família, a sua esposa, que tem um casamento fiel, que é fiel para com Deus, que anda em integridade com o Senhor. Olha, talvez ele não seja tão bom de argumentações nas suas lindas e extraordinárias pregações, mas ele tem vida com Deus, ele tem essência com Deus, ele tem testemunho de Deus, tanto na sua vida como na vida daqueles que vivem ao seu lado. Então, precisamos ouvir o que o Espírito diz à igreja, porque precisamos sair dessa frieza espiritual, queridos. Precisamos sair desse estado de morto, desse estado que a igreja está vivendo, e se nós não acordarmos, nós vamos morrer também. Não existe super-homens, super-crentes. Todos nós, diante de Deus, temos o mesmo direito, temos o mesmo valor. Deus olha para nós e Ele nos ama de forma iguais. Ele não ama um mais do que o outro. Nós temos ministérios diferentes, mas o amor de Deus por nós é igual. Da mesma forma que Deus nos ama, que já somos salvos nele, Deus ama aqueles que são pecadores, que precisam salvar.
E tem muitas pessoas que precisam ser salvas. Nós temos que parar de olhar para nós mesmos, como a igreja de Sardes, olhar para os nossos próprios interesses, sairmos das aparências para cuidar de quem verdadeiramente precisa de salvação, de amor e da graça divina sobre sua vida. Precisamos sair da frieza espiritual. Não se deixe ser enganado, como diz o Deus desse século, que veio para cegar o nosso entendimento, a nossa inteligência. Está na hora de crentes inteligentes, crentes que pensam, crentes que sabem analisar a sua vida espiritual, que sabem o que é arrependimento, que caem em si para voltar à essência do primeiro amor em Jesus Cristo. Assim, termino o estudo da igreja de Sardes. Deus te abençoe, tenha um dia abençoado e que o amor e a graça de Jesus esteja abundantemente sobre sua vida. Muito obrigado a todos, um beijo no seu coração. Amo amar vocês, amo ser pastor de vocês. Deus abençoe.